Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança. Olá, muito bom dia, que Deus abençoe sua vida. Estamos iniciando mais um devocional, o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. E hoje estaremos falando a partir do verso 21 do capítulo 5 de Mateus. Lembrando que ontem nós falamos sobre a nossa justiça exceder a prática da justiça dos fariseus e dos escribas. E aí Jesus, a partir do verso 21, ele começa a dizer em que coisas a nossa justiça deveria ser superior à prática dos fariseus e dos escribas. E a partir do verso 21 ele começa a citar os 10 mandamentos. Ele começa a falar sobre Êxodo capítulo 20, sobre os 10 mandamentos. E o primeiro que ele vai falar no verso 21, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Aqui ele vai começar a falar algumas coisas extremamente importantes. Muitos fariseus entendiam que o assassinato e o homicídio eram condenados, mas que você poderia se irar contra o seu irmão, que você poderia praticar injúrias e que você poderia atacá-lo verbalmente. E Jesus estava dizendo, o propósito do não matar é que até mesmo as nossas palavras podem matar e ferir pessoas. Quando ele usa a palavrinha tolo, ele está dizendo, essa palavrinha de ofensa poderá ser a sua sentença de condenação. Até mesmo uma palavra maldita, uma palavra dita de uma forma torta e errada, pode trazer morte para a vida dos outros. E Jesus estava dizendo, a nossa justiça é maior do que a dos fariseus. O nosso padrão de justiça está acima disso. E aí ele vai lembrar, se você trouxer a sua oferta ao altar do Senhor, e ali se lembrar que o teu irmão tem algo contra você, deixa a tua oferta e reconcilia-te com o teu irmão. Ele está dizendo, no momento das ofertas, no momento de nós nos aproximarmos de Deus e oferecermos algo a Ele, nós precisamos estar reavaliando a nossa vida. Na ceia, Jesus vai lembrar disso, Paulo vai repetir nas cartas também aos Coríntios, dizendo que o momento da nossa oferta é o nosso momento de aproximação de Deus, é o momento de reavaliarmos e refletirmos a nossa vida com os nossos irmãos. E aí ele diz, se ele tiver algo contra você, deixa a sua oferta ali e se reconcilie com Deus. E aí ele vai dizer mais no verso 25, entra em acordo sem demora com o teu adversário. Ele fala de um senso de urgência, o momento oportuno de nos reconciliarmos com as outras pessoas é agora, não deixarmos para amanhã e nem para depois. Quanto mais a gente observa e vê que os dias estão se tornando dias maus e a volta de Jesus está sendo inevitavelmente cada vez mais próxima, nós precisamos ter um senso de urgência em termos paz com todos. Não sei se você tem alguém que vem em sua mente e seu pensamento agora, de que tem algo contra você ou de que você não tem coisas bem resolvidas. A palavra de Deus nos diz, agora nós temos que botar em ordem. E talvez Deus esteja falando contigo nesse dia de que você precisa perdoar, precisa liberar perdão ou precisa pedir perdão para alguém. Essa é a hora, faça isso hoje. Verso 27, ele vai dizer sobre outro mandamento. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Muitos entendem que no Antigo Testamento só se entendia como adultério quando se era pego no ato de adultério e tivessem duas testemunhas. Senão não era considerado adultério, porque não tinham duas testemunhas. E Jesus vai aprofundar isso e vai dizer, também é pecado o desejo e o pensamento que existem em nosso coração e em nossa mente. Jesus estava dizendo algo mais difícil ainda, dizendo que o pensamento
já era pecado. O desejo de se cometer algo já era considerado pecado. E aí, ele vai usar umas palavrinhas duras a partir do verso 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ele não está incentivando a mutilação ou a autoflagelação, mas ele está dizendo: seria preferível nós perdermos qualquer um dos nossos membros ou o nosso olho ou algo do nosso corpo do que cometermos tal ato. Hoje nós vivemos em uma época de uma sociedade totalmente sexualizada, onde se incentiva cada vez mais a prática da promiscuidade. E Jesus sempre condenou isso. Toda a palavra de Deus nos incentiva a termos relações sexuais lícitas, ou seja, dentro do casamento. A importância do casamento. Jesus estava dizendo que não era desejo de Deus, de que a vontade de Deus não era que as pessoas por qualquer motivo dessem cartas de divórcio. Por quê? Porque o casamento sempre foi e continua sendo uma das instituições mais importantes, se não a mais importante aos olhos de Deus. Que Deus abençoe sua vida. No restante dessa semana estaremos falando sobre outros mandamentos que Jesus vai citar e como ele vai dizer que a nossa justiça deveria ser superior aos escribas. Que Deus te abençoe nesse dia, abençoe a sua família. E se você tem algo a botar em ordem na sua vida, o faça. Se você desejar conversar comigo, estou disposto a te ouvir, a termos um momento de aconselhamento e eu quero estar orando por você. Deus te abençoe.